Boa noite, aqui é Dr. Marcos Gregório com edição extraordinária do Plantão Pátria, nesta segunda-feira, 9 de março. Informações de última hora indicam movimentação sem precedentes no Supremo Tribunal Federal. Ministro André Mendonça teria convocado sessão plenária extraordinária para amanhã, 10 de março, às 9 horas da manhã. Pauta seria afastamento cautelar dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, enquanto tramitam investigações relacionadas ao caso Banco Master. Fontes indicam maioria de ministros favorável à medida. Situação descrita como crise institucional mais grave da história recente do tribunal. Vamos aos detalhes apurados. Antes de apresentarmos informações detalhadas sobre decisão que pode redefinir composição do Supremo Tribunal Federal, solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria, ativem notificações, tornem-se membros do canal. Material que apresentaremos baseia-se em apuração junto a fontes com acesso direto aos bastidores da Corte. Trata-se de momento histórico para a justiça brasileira. Afastamento simultâneo de 2 ministros do STF durante investigações jamais ocorreu na República. Compartilhem responsavelmente este conteúdo. Sociedade tem direito a conhecer movimentações que podem alterar equilíbrio institucional do país. Contamos com o apoio de todos vocês para ampla divulgação dessas informações. Conforme apurado junto a fontes do Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça teria convocado durante fim de semana sessão extraordinária do plenário para amanhã, terça-feira, 10 de março. Convocação ocorreu mediante comunicação reservada aos demais 10 ministros na noite de domingo. Segundo informações, decisão foi tomada após Mendonça analisar conjunto probatório reunido pela Polícia Federal nos últimos dias envolvendo ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Pauta única da sessão seria a deliberação sobre afastamento cautelar de ambos enquanto tramitam investigações relacionadas ao empresário Daniel Vorcaro e ao Banco Master. De acordo com fontes, Mendonça fundamenta convocação em dispositivos regimentais que permitem ao relator de investigação solicitar manifestação plenária sobre medidas urgentes. Conforme apurado, ministro teria compilado dossiê de 340 páginas, documentando vínculos entre Moraes, Toffoli e Vorcaro. Material incluiria mensagens recuperadas pela Polícia Federal, contratos envolvendo familiares de ministros e registros de encontros não declarados. Segundo as informações, Mendonça argumenta que permanência dos investigados em atividade compromete credibilidade das investigações e gera risco de interferência no curso dos trabalhos da própria Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Fontes indicam que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, teria sido informado por Mendonça, na manhã de domingo, sobre intenção de convocar plenário extraordinário. Conforme relatos, Fachin inicialmente demonstrou preocupação com o precedente que afastamento cautelar de ministros representaria. Porém, após tomar conhecimento de conteúdo integral do dossiê preparado por Mendonça, teria concordado com a gravidade da situação. Segundo as informações, Fachin manifestou apoio à convocação, declarando que magnitude das evidências não permitiria inação institucional. De acordo com fontes, o presidente da Corte teria afirmado que STF precisa demonstrar à sociedade brasileira que não compactua com condutas incompatíveis com a magistratura. De acordo com a apuração, dossiê elaborado por Mendonça apresenta cronologia detalhada de relacionamento entre Vorcaro e ministros Moraes e Toffoli. Conforme fontes, documento demonstra que contatos se intensificaram precisamente quando investigações sobre Banco Master começaram a tramitar na Justiça Federal. Segundo informações, perícia realizada pela Polícia Federal em aparelhos celulares apreendidos de Vorcaro identificou comunicações com ambos ministros através de aplicativos que utilizam mensagens de visualização única. Material recuperado indicaria prestação de contas por parte de Vorcaro sobre andamento de negociações envolvendo venda do banco e consultas sobre tramitação de processos judiciais. Conforme apurado, dossiê inclui também análise de movimentações financeiras envolvendo empresas de familiares dos ministros investigados. De acordo com a apuração, dossiê elaborado por Mendonça apresenta cronologia detalhada de relacionamento entre Vorcaro e ministros Moraes e Toffoli. Conforme fontes, documento demonstra que contatos se intensificaram precisamente quando investigações sobre Banco Master começaram a tramitar na Justiça Federal. Segundo informações,
perícia realizada pela Polícia Federal em aparelhos celulares apreendidos de Vórcaro identificou comunicações com ambos ministros através de aplicativos que utilizam mensagens de visualização única. Material recuperado indicaria prestação de contas por parte de Vórcaro sobre andamento de negociações envolvendo venda do banco e consultas sobre tramitação de processos judiciais. Conforme apurado, dossiê inclui também análise de movimentações financeiras envolvendo empresas de familiares dos ministros investigados. De acordo com informações, dossiê também apresenta mensagens recuperadas do celular de Vórcaro enviadas no dia 17 de novembro de 2025, data da primeira prisão do empresário. Segundo fontes, Vórcaro teria enviado 9 mensagens ao ministro Moraes entre 7 horas da manhã e 20 horas. Em uma delas, empresário questionou: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Conforme apurado, análise técnica da Polícia Federal indica que Moraes respondeu utilizando o recurso de visualização única, que apaga mensagens após leitura. Segundo as informações, perícia forense conseguiu recuperar metadados que confirmam o envio de respostas por parte do ministro. De acordo com fontes, especialistas avaliam que o uso deliberado de recurso que apaga evidências demonstra consciência de irregularidade nas comunicações mantidas. Conforme consta no dossiê, referência a bloquear sugeriria intervenção em andamento de investigação ou processo judicial. Fontes indicam que situação do ministro Dias Toffoli também apresenta elementos comprometedores. Conforme documentado por Mendonça, Toffoli viajou em aeronave particular junto com o advogado pessoal de Vórcaro Dias antes de determinar sigilo máximo em processo relacionado ao Banco Master. Segundo informações, dossiê apresenta registros de planos de voo que comprovam presença de ambos na mesma aeronave. De acordo com o apurado, viagem não foi declarada pelo ministro em sistemas de transparência do Judiciário. Conforme fontes, cronologia demonstra que poucos dias após retorno da viagem, Toffoli proferiu decisão monocrática, determinando sigilo de 100 anos em investigação que tramitava sob relatoria dele. Segundo as informações, decisão beneficiou diretamente empresas controladas por Vórcaro ao impedir acesso de credores a documentos bancários. De acordo com fontes, Mendonça argumenta que conjunto de evidências indica possível tráfico de influência com o objetivo de obter decisões judiciais favoráveis mediante oferecimento de vantagens indevidas. De acordo com fontes, parte mais delicada do dossiê refere-se a vazamento de informações sigilosas ocorrido nos últimos dias. Conforme apurado, dados extraídos dos celulares de Vórcaro estavam sob custódia exclusiva da Polícia Federal desde novembro de 2025. Material foi posteriormente compartilhado com a Procuradoria-Geral da República e com o CPMI do INSS mediante decisões judiciais. Segundo informações, vazamento seletivo de trechos comprometedores para a imprensa teria ocorrido entre quinta e sexta-feira da semana passada. De acordo com fontes, Mendonça teria determinado à Polícia Federal rastreamento completo da cadeia de custódia das provas digitais. Conforme apurado, investigação preliminar identificou que vazamento ocorreu após material ser disponibilizado à CPMI. Segundo as informações, análise de metadados dos arquivos vazados demonstra que foram acessados de terminal localizado no Senado Federal. De acordo com fontes, dossiê apresenta a hipótese de que vazamento teve objetivo de criar constrangimento público antecipado aos ministros investigados, visando prejudicar imparcialidade de eventuais julgamentos futuros. Segundo fontes, convocação do plenário extraordinário para amanhã gerou reações imediatas entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Conforme apurado, ao menos 7 dos 11 ministros teriam manifestado apoio à proposta de afastamento cautelar apresentada por Mendonça. De acordo com informações obtidas, ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino teriam sinalizado voto favorável ao afastamento. Segundo fontes, ministro Gilmar Mendes teria declarado em conversa reservada que não pode defender indefensável. Conforme relatos, Gilmar estaria preparando voto extenso, qualificando a situação como maior crise institucional da história do STF. De acordo com o apurado, ministro Barroso teria afirmado que permanência dos investigados em atividade prejudica imagem da corte perante sociedade. Segundo as informações, apenas ministros Cássio Marques e Jorge Messias demonstraram resistência à medida, alegando necessidade de observar presunção de inocência.
Fontes indicam que placar favorável ao afastamento seria de 7 votos contra 2, com Moraes e Toffoli impedidos de participar por serem investigados. Solicitamos que compartilhem amplamente este conteúdo. Decisão histórica será tomada amanhã, às 9 horas. De acordo com fontes do Palácio do Planalto, presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado sobre convocação do plenário extraordinário durante tarde de hoje. Conforme informações, Lula convocou reunião emergencial com ministros da Advocacia Geral da União e da Casa Civil. Segundo relatos, o presidente manifestou preocupação com possível desestabilização institucional caso o afastamento seja aprovado. De acordo com o apurado, Lula teria tentado contato telefônico com o ministro Moraes durante fim de semana, mas ligações não foram atendidas. Fontes indicam que auxiliares presidenciais avaliaram o cenário como extremamente delicado para governo. Conforme informações, articuladores políticos do Planalto estariam tentando mobilizar ministros do STF para votar contra afastamento, alegando risco de precedente perigoso. Segundo o apurado, a argumentação seria que afastamento cautelar sem condenação definitiva fragilizaria independência do judiciário. De acordo com fontes, tentativas de interlocução encontraram resistência entre ministros que teriam manifestado compromisso com decisão técnica baseada exclusivamente em análise jurídica das provas apresentadas por Mendonça. Fontes no Congresso Nacional revelam que convocação do plenário extraordinário foi recebida com expectativa pela oposição. Conforme apurado, senador Flávio Bolsonaro classificou iniciativa de Mendonça como demonstração de coragem institucional. Segundo informações, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, chegou a Brasília hoje especificamente para acompanhar desdobramentos. De acordo com fontes, Zema teria agendado reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para cobrar tramitação de pedidos de impeachment contra ministros investigados. Conforme relatos, governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior também manifestaram apoio público à decisão de Mendonça. Segundo apurado, deputado Nicolas Ferreira declarou que, finalmente, STF demonstra que instituição está acima de indivíduos. De acordo com informações, parlamentares da oposição avaliam que afastamento cautelar fortaleceria eventuais processos de impeachment ao demonstrar gravidade das acusações. Conforme fontes, lideranças conservadoras preparam manifestação pública de apoio a Mendonça para ser divulgada após sessão de amanhã. Segundo apurado, o documento seria assinado por mais de 200 parlamentares de diversos partidos. Solicitamos inscrições no Plantão Pátria. Informações apresentadas resultam de apuração cuidadosa junto a múltiplas fontes. Compartilhem responsavelmente. De acordo com especialistas em direito constitucional consultados pelo Plantão Pátria, afastamento cautelar de ministros do Supremo Tribunal Federal encontra precedentes limitados na história republicana brasileira. Conforme análises, medida seria juridicamente viável mediante deliberação do plenário, desde que fundamentada em elementos probatórios robustos, indicando risco à investigação. Segundo juristas, artigo 43 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê possibilidade de afastamento preventivo de magistrados quando presentes indícios de prática de crime incompatível com o exercício da função. De acordo com especialistas, o dossiê apresentado por Mendonça precisaria demonstrar não apenas a existência de condutas irregulares, mas também necessidade urgente de afastamento para preservar integridade investigativa. Conforme análises, afastamento simultâneo de 2 ministros representaria fato inédito, gerando discussões sobre quórum necessário para deliberações futuras da Corte. Segundo juristas, STF possui atualmente 10 ministros em exercício após a aposentadoria de Rosa Weber. De acordo com especialistas, caso afastamento seja aprovado, Corte funcionaria temporariamente com 8 ministros. Número que ainda permitiria deliberações, uma vez que quórum mínimo constitucional é de 6 membros. Conforme análises, o presidente da República teria a prerrogativa constitucional de indicar substitutos temporários durante período de afastamento, o que geraria nova rodada de debates políticos sobre nomeações. Fontes indicam que ministro Mendonça teria fundamentado pedido de afastamento em 3 pilares principais. Conforme apurado, primeiro pilar seria demonstração de vínculos financeiros irregulares entre ministros investigados e empresas controladas por Vorcaro. Segundo informações, o dossiê apresenta contratos cujos valores são desproporcionais aos serviços efetivamente prestados, caracterizando pagamentos dissimulados. De acordo com fontes,
Segundo pilar consistiria em evidências de comunicações mantidas entre ministros, Ivor Caro, sobre tramitação de processos judiciais, sugerindo vazamento de informações sigilosas e possível direcionamento de decisões. Conforme apurado, terceiro pilar seria risco concreto de destruição de provas e intimidação de testemunhas, caso investigados permaneçam exercendo funções com prerrogativas próprias de ministros do STF. Segundo as informações, Mendonça argumenta que ministros investigados teriam acesso privilegiado a sistemas da Polícia Federal e da Procuradoria, podendo monitorar andamento das investigações contra eles. De acordo com fontes, dossiê apresenta casos anteriores em que investigações envolvendo autoridades com foro privilegiado foram comprometidas por interferências. Conforme apurado, Mendonça propõe que afastamento seja mantido até conclusão das investigações e eventual julgamento, período estimado em 6 a 12 meses. De acordo com fontes, reação do ministro Alexandre de Moraes à convocação do plenário extraordinário foi de surpresa e indignação. Conforme informações obtidas, Moraes teria sido comunicado oficialmente sobre sessão através de mensagem enviada por Fachin durante noite de domingo. Segundo relatos, ministro investigado teria tentado contato com demais colegas para argumentar que afastamento seria precipitado e baseado em provas frágeis. De acordo com o apurado, tentativas de interlocução não obtiveram receptividade esperada. Fontes indicam que ministros teriam manifestado a Moraes necessidade de aguardar a apresentação formal do dossiê durante sessão plenária antes de formarem posicionamento definitivo. Conforme informações, ministro Dias Toffoli adotou postura mais reservada. Segundo o apurado, Toffoli teria procurado advogados criminalistas durante fim de semana para preparar defesa técnica. De acordo com fontes, estratégia de Toffoli seria questionar legalidade de provas obtidas mediante quebra de sigilo de Ivor Caro, alegando violação de privacidade e cadeia de custódia irregular. Conforme relatos, advogados orientaram Toffoli a não fazer declarações públicas antes da sessão plenária. Segundo informações, ambiente no Supremo Tribunal Federal, descrito como extremamente tenso, com ministros evitando contatos entre si para não gerar especulações sobre votos. Fontes na Ordem dos Advogados do Brasil indicam que entidade acompanha com atenção desdobramentos do caso. Conforme apurado, o Conselho Federal da OAB teria sido consultado por Mendonça sobre contratos firmados entre escritório de Viviane Barci e Banco Master. Segundo informações, a OAB confirmou a ausência de registros de atuação efetiva da advogada em processos envolvendo instituição financeira. De acordo com fontes, o presidente da OAB teria manifestado preocupação com possível uso de estrutura advocatícia para dissimular pagamentos ilícitos. Conforme relatos, a entidade estuda instaurar procedimento disciplinar independente para apurar conduta profissional da advogada. Segundo apurado, caso seja comprovada participação em esquema de lavagem de dinheiro ou corrupção, a advogada poderia ter registro cassado. De acordo com informações, a OAB também avalia representar formalmente ao Conselho Nacional de Justiça, solicitando investigação sobre conduta dos ministros envolvidos. Fontes indicam que representação seria fundamentada em violação de princípios éticos da magistratura, incluindo imparcialidade, moralidade e decoro. Conforme apurado, CNJ teria competência para instaurar procedimento administrativo disciplinar contra magistrados independentemente de tramitação de processos criminais. Segundo especialistas, eventual condenação administrativa pelo CNJ poderia resultar em aposentadoria compulsória dos ministros, mesmo antes de conclusão de processos na esfera criminal. De acordo com fontes militares, Forças Armadas acompanham o desenvolvimento da crise institucional com atenção, mas mantêm postura de estrita observância institucional. Conforme informações, comandantes avaliam que solução deve ocorrer através de mecanismos legais e constitucionais vigentes. Segundo relatos, militares entendem que interferência das Forças Armadas seria inadequada e prejudicial à democracia. De acordo com o apurado, há consenso entre oficiais superiores que instituições civis possuem instrumentos jurídicos necessários para enfrentar crise sem necessidade de protagonismo militar. Conforme fontes, comandantes teriam orientado oficiais a evitarem manifestações públicas sobre caso preservando neutralidade das forças. Segundo informações, expectativa militar é que Supremo Tribunal Federal,
Procuradoria-Geral da República e Congresso Nacional atuem coordenadamente para restaurar credibilidade do sistema judicial. De acordo com relatos, militares avaliam que afastamento cautelar de ministros investigados seria medida proporcional à gravidade das acusações. Conforme apurado, análise técnica militar indica que permanência de investigados em funções poderia comprometer investigações considerando prerrogativas e acessos privilegiados que ministros do STF possuem. Segundo fontes, Forças Armadas mantêm prontidão para garantir ordem pública caso manifestações populares se intensifiquem, mas avaliam o cenário como controlado sem indícios de instabilidade social grave. Fontes acadêmicas analisam implicações constitucionais e políticas da decisão que será tomada amanhã. Conforme especialistas consultados, afastamento cautelar de ministros do STF representaria precedente histórico com repercussões profundas para a arquitetura institucional brasileira. Segundo análises, medida demonstraria que mesmo autoridades da mais alta corte não estão acima da lei e devem prestar contas à sociedade. De acordo com juristas, decisão fortaleceria princípio republicano de accountability aplicável a todas as esferas de poder. Conforme cientistas políticos, afastamento poderia gerar impactos eleitorais significativos, considerando proximidade das eleições de 2026. Segundo análises, caso seja comprovado envolvimento de ministros em esquema de corrupção, narrativa de combate à impunidade seria apropriada por candidatos de oposição. De acordo com especialistas, governo Lula enfrentaria dificuldades para se desvincular de escândalo, considerando que ministros investigados foram nomeados por governos petistas. Conforme análises políticas, afastamento poderia fortalecer candidaturas conservadoras que construíram plataformas baseadas em críticas ao STF e defesa de reformas institucionais. Segundo acadêmicos, crise evidencia a necessidade urgente de revisão dos mecanismos de controle e fiscalização sobre atividades de magistrados, incluindo transparência patrimonial, declaração de relacionamentos e participação em eventos. De acordo com especialistas, criação de código de ética específico para ministros do STF seria medida necessária para prevenir situações similares no futuro. Senhoras e senhores, chegamos ao encerramento desta edição extraordinária do Plantão Pátria, apresentando informações sobre convocação de sessão plenária que pode redefinir composição do Supremo Tribunal Federal. Recapitulando fatos principais, ministro André Mendonça convocou o plenário extraordinário para amanhã, terça-feira, 10 de março, às 9 horas da manhã. Pauta única seria deliberação sobre afastamento cautelar dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Decisão fundamenta-se em dossiê de 340 páginas, documentando vínculos irregulares entre ministros e empresário Daniel Vorcaro. Material inclui contratos suspeitos envolvendo familiares, mensagens comprometedoras e evidências de possível tráfico de influência. Ao menos 7 ministros teriam sinalizado apoio ao afastamento. Presidente Fachin manifestou concordância com a gravidade da situação. Gilmar Mendes prepara voto histórico qualificando o caso como maior crise institucional do STF. Oposição recebeu convocação com expectativa. Governo demonstra preocupação com desdobramentos políticos. Especialistas avaliam medida como precedente histórico necessário para accountability judicial. Sessão extraordinária ocorrerá amanhã 9 horas com transmissão ao vivo. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem notificações. Tornem-se membros. Compartilhem responsavelmente estas informações. Material apresentado baseia-se em apuração junto a fontes confiáveis em diversas instituições. Sociedade brasileira merece conhecer fatos que podem alterar equilíbrio institucional do país. Acompanhem desdobramentos nas próximas edições. Aqui é Dr. Marcos Gregório, desejando boa noite a todos.